E aí, pessoas, se você, assim como eu, adora aquele filme de suspense, então pode ficar tranquilo porque hoje eu separei uma lista caprichada com filmes de suspense que vão te prender do começo ao fim. Tem história com reviravolta, investigação e aquele clima sombrio que a gente ama. Enfim, só coisa boa pra quem curte se perder num bom mistério. Então já aproveita, se inscreve no canal, porque aqui sempre rola dica de filme, curiosidades, crítica e tudo de um jeito direto, sem enrolação. E é claro, se você curtiu o vídeo, já deixa seu like, porque isso me ajuda demais. Então agora, bora para nossa lista porque ela tá muito interessante. E para começar eu trago Parasita. Se você ainda não viu, coloca esse filme na sua lista hoje mesmo, porque não é um exagero quando dizem que ele é um dos melhores filmes dos últimos anos. E primeiro de tudo, Parasita é um filme sul-coreano que fez história. Ele simplesmente foi o primeiro filme não falado em inglês a ganhar o Oscar de melhor filme. E não é só isso, também levou melhor direção, roteiro original e filme internacional. E pessoal, isso não foi à toa porque o Bong Joon-ho entregou uma história tão afiada, tão bem construída, que você termina o filme meio em choque pensando em tudo que acabou de ver. E a trama gira em torno de duas famílias completamente diferentes. Uma delas vive praticamente no subsolo, em condições super precárias, tentando se virar para sobreviver, e a outra, rica, mora numa casa super moderna, toda minimalista e cheia de vidros, parecendo aquelas casas de revista. E o encontro dessas duas famílias é o que move toda a história, mas não vai achando que é um drama comum ou uma comédia forçada. Parasita mistura os gêneros com um toque bem ácido de crítica social, e uma coisa que é incrível nesse filme é como ele vai mudando o tom. Começa com um clima leve e até divertido, e aos poucos vai ficando cada vez mais tenso, mais estranho, até que você percebe que entrou num território completamente inesperado. E o mais doido é que tudo isso acontece de forma muito natural, sem parecer forçado. E outro ponto que chama atenção é o elenco, porque todos os atores entregam performances incríveis, mas a química entre os personagens da família pobre é especialmente marcante. Eles são carismáticos, engraçados, espertos, e mesmo nessa situação absurda, você se vê torcendo por eles. Parasita é um daqueles filmes que, mesmo depois de acabar, fica com você, te faz pensar, desconforta, provoca. É cinema de altíssimo nível, feito com precisão e ousadia. E se você gosta de filmes que vão além do entretenimento, Parasita é um prato cheio. É aquele tipo de obra que muda a forma como você enxerga o cinema. E ele está disponível na Prime Video, então veja lá, Parasita. E agora, se você gosta de um bom suspense com ação, tensão psicológica e decisões difíceis, então para tudo e escute isso daqui. O Preço de um Resgate, de 1996, é um daqueles filmes que te deixa colado na tela do começo ao fim. E olha, mesmo tendo mais de 25 anos, ele continua atual, principalmente por causa da tensão e dos dilemas morais que ele traz. O filme é dirigido pelo Ron Howard, que é o mesmo cara que fez Uma Mente Brilhante e Apollo 13, e tem o Mel Gibson no papel principal, e aqui ele estava no auge, entregando uma das performances mais intensas da sua carreira. E a história gira em torno de um empresário rico, dono de uma companhia aérea chamada de Tom Millen. Ele é um cara bem sucedido, casado, com um filho pequeno, até que o garoto é sequestrado. E é aqui que o filme começa a pegar fogo, porque no começo a gente até acha que vai ser só mais um thriller de resgate, onde os pais seguem o jogo dos sequestradores, mas O Preço de um Resgate toma um rumo completamente inesperado. O personagem do Mel Gibson decide fazer algo que ninguém espera, e isso muda completamente a dinâmica da história. E eu não posso falar exatamente o que ele faz, porque vai estragar sua experiência, mas eu posso te dizer que a partir desse ponto, o filme vira um jogo psicológico, a tensão vai escalando, e você fica se perguntando o tempo todo: será que ele fez a coisa certa? Ou será que esse plano maluco vai funcionar? E o ritmo do filme também é muito bom, não tem enrolação, não tem cena sobrando, cada minuto aqui serve para te deixar mais nervoso. E a trilha sonora ajuda muito nisso também, porque ela vai criando aquela sensação de urgência, de perigo iminente, e quando você percebe, já tá ruim nas unhas. Enfim, se você nunca viu esse filme, ou se só lembra vagamente dele, vale muito a pena assistir ou reassistir com outros olhos. É um daqueles suspenses que envelheceram bem, continua impactante e faz a gente pensar além da tela, mas infelizmente ele não tá em nenhum streaming, só que você acha ele facilmente pela internet, então veja aí O Preço de um Resgate. E continuando a nossa lista de filmes de suspense, eu trago Zodíaco, dirigido pelo David Fincher, o mesmo cara que fez Clube da Luta, Garota Exemplar e Seven. E esse filme aqui é baseado numa história real, e não é qualquer história, é sobre um dos casos mais misteriosos e frustrantes da história dos Estados Unidos.
o assassino do Zodíaco. E esse cara aterrorizou a região de São Francisco nos anos 60 e 70. Ele mandava cartas estranhas por jornais, fazia jogos com a polícia e, o mais bizarro, parecia mais interessado em fama e atenção do que nos próprios crimes. Era como se ele estivesse jogando com todo mundo e, o pior, ninguém nunca descobriu com certeza quem ele era. No filme, a gente acompanha essa investigação, todos pelos olhos de 3 personagens principais: um cartunista, um repórter veterano e um detetive da polícia, e cada um deles vai ficando cada vez mais obcecado pelo caso. E pessoal, essa obsessão é contagiante, você sente isso na pele. E o elenco é de peso, tem o Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, eles estão incríveis aqui, cada um entregando uma performance mais intensa que a outra, sem exagero. É tudo muito contido, muito humano, você entende a frustração dele, as dúvidas e o medo de estar seguindo uma pista errada, o desgaste emocional de um caso que parece nunca ter fim. Mas o mais perturbador de tudo é saber que aquilo aconteceu de verdade, que o cara existiu e que a polícia se quebrou tentando entender o que estava por trás dos códigos, das cartas, dos telefonemas, e que até hoje tem gente obcecada tentando resolver o caso. Zodíaco é mais do que um filme de serial killer, é um estudo sobre obsessão, sobre o impacto que um crime não resolvido pode ter na vida das pessoas. Então, se você gosta de trilhas inteligentes que provocam mais pela sugestão do que pela exposição, esse aqui é obrigatório, assiste aí, mas se prepara porque Zodíaco não te dá resposta fácil, mas ele faz exatamente o que um grande suspense tem que fazer: te deixar inquieto. E esse filme tá na HBO Max, então veja lá, Zodíaco. E para finalizar o vídeo de hoje, se você curte aqueles thrillers cheios de reviravoltas, traições, tensão sexual e aquele jogo psicológico entre personagens, então Fatale de 2020 pode ser exatamente o que você estava procurando. É aquele tipo de filme que te deixa desconfiado de todo mundo e do nada vira tudo de cabeça para baixo. Que a história começa com um cara que aparentemente é bem de vida, o nome dele é Derek, feito pelo Michael Early, e ele tem uma carreira de sucesso, uma casa incrível, uma esposa linda, mas como toda boa história de suspense, nem tudo é o que parece. Durante uma viagem de trabalho a Las Vegas, ele acaba se envolvendo numa noite com uma mulher misteriosa. Tipo aquele erro clássico de filme, uma daquelas decisões impulsivas que parece pequena, mas que abre porta do inferno, e é aqui que sai a personagem da Hilary Swank, que rouba a cena. Ela é uma policial, e não é qualquer policial, ela é intensa, fria, cheia de nuances, e depois daquela noite com Derek, as coisas começam a sair do controle de um jeito que você nem imagina. Não dá pra dizer muito mais sem entregar surpresa. Eu posso te garantir que do meio pro fim, o filme vira uma montanha-russa, e o visual do filme também é estiloso, aquela fotografia meio azulada, escura, elegante, tudo ajuda a criar uma atmosfera meio noir moderna, um clima de perigo o tempo todo. Você sente que tem algo errado, mas não sabe exatamente o que é, e quando descobre já é tarde demais. É aquele filme pra assistir numa noite, sem distração, com luz apagada e se deixar levar pela tensão, e no final você provavelmente vai ficar pensando: será que eu teria feito diferente? Ou aonde foi que tudo começou a dar errado? Então, se você gosta de thrillers com aquela pegada sensual perigosa e com reviravoltas, esse filme pode ser pra você. Ele tá na Prime Video, então veja lá, Fatale. E é isso, pessoas, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes de suspense para você, beleza? Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço demais, e logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão para você. Até mais, e fui!